Salve, salve amigos do canal José Souza. Estamos aqui de volta depois de muito tempo para analisar o mata-mata do Campeonato Argentino, edição de 2026, apertura que começa nesse sabadão, os jogos decisivos de oitavas de final para a gente ver quem vai ser o campeão do apertura. Temos clássico do interior, confrontos muito interessantes, que envolve a cidade de Buenos Aires, né? Então promete ser um final de semana muito emocionante e a gente, claro, não podia ficar de fora dessa, né? Já pedindo que você se inscreva no canal e nos ajude a bater a meta de 500 inscritos aí até metade desse ano, tá bom? Vamos começar então, gente? A programação de jogos está aí na tela para você. As partidas começam no sábado, às 4h30 da tarde, no estádio Mário Kempes. Temos o clássico de Córdoba, Talleres e Belgrano, às 4h30 da tarde. Jogo que promete ser muito emocionante. Na minha opinião, aqui o Belgrano chega no momento melhor, né? Apesar do Talleres ter a vantagem de ser, entre aspas, o mandante, né? Lembrando que, por se tratar de um clássico, vão ter as duas torcidas, mas a maioria desses confrontos aqui serão com torcida única, tá bom? Com exceção desse clássico, né? O que torna o jogo um pouco mais equilibrado. O Belgrano, repito, chega no momento melhor, porém o Talleres foi o quarto colocado na fase de classificação, né? Ficou aí na quarta posição com 26 pontos, em 16 jogos foram 7 vitórias, 5 empates e 4 derrotas. Marcou 17 gols, tomou 13, terminou com saldo positivo de 4 positivo, tá bom? Para a equipe do Talleres. Em contrapartida, o Belgrano foi o quinto colocado no grupo B, né? Com 26 pontos, 7 vitórias, 5 empates e 4 derrotas. Uma campanha bem parecida com o que fez o Talleres, tá bom? Porém, o grupo do Belgrano foi, na verdade, terminando com a mesma pontuação, né? Porém, o grupo do Belgrano foi um pouco mais disputado aqui nas 4 primeiras e fez com que o Pirata Cordobês terminasse na quinta posição, tá? Mas é isso, são campanhas parecidas, porém, na reta final do campeonato, o Belgrano chegou mostrando um futebol mais consistente, né? O Talleres, que é o time do Carlos Tevez, né? O treinador é o Tevez. É uma equipe que, apesar dos últimos anos ter ficado de fora das fases mais agudas, vinha se acostumando com esse tipo de competição. O Belgrano nem tanto, estava na Série B alguns anos atrás, tá aí tentando se firmar na primeira divisão e consegue sim uma classificação. E quem passar desse confronto vai chegar muito gigante, né? O vencedor desse confronto vai enfrentar, como você está vendo aí na tela, o chaveamento. Quem passa daí vai pegar ou Independente Rivadavia ou União de Santa Fé, jogo que daqui a pouco a gente vai fazer uma análise maior, porém tem totais condições de bater numa semifinal, né? Esse chaveamento aí entre Independente Rivadavia, União de Santa Fé, Talleres e Belgrano vai colocar um time de menor expressão nas semifinais do Apertura, time que pode sim surpreender, já que se trata de jogos únicos, né? Como é uma partida só, pode sim uma zebra acontecer, é mais fácil de uma zebra acontecer, né? Passando para o jogo das 7 da noite, Boca Juniors e Huracan, jogo interessantíssimo. O Boca aí que vem de resultados negativos na Libertadores, conseguiu até uma campanha muito boa na Apertura, fez 30 pontos, né, em 16 jogos, 8 vitórias, 6 empates e 2 derrotas. É muito empate que o Boca conseguiu, a maioria desses empates fora de casa, né? Marcou 29 gols e tomou apenas 9, né? Uma defesa muito boa, foi a segunda melhor defesa do seu grupo, só perdendo para o Estudiantes de La Plata, que foi o primeiro, né? Essa defesa forte pode facilitar, pode levar o Boca Juniors para as fases finais do Campeonato Argentino, né? Por sua vez, o Huracan terminou em 7º lugar com 22 pontos, já foi uma classificação mais difícil do Huracan, mas também fez 5 vitórias, 7 empates e 4 derrotas, ou seja, tanto o Boca quanto o Huracan empataram muito na primeira fase. Então são times que têm dificuldade de sair mais para o jogo, primeiro pensam em se defender para depois atacar. Aqui a possibilidade de ir para uma prorrogação é muito grande, tá? Então o Boca, vamos ver como é que vai se comportar nesse jogo, né? O Boca que, diferente dos outros times do Boca Juniors que a gente conhecia, que na La Bombonera era fatal, esse Boca Juniors nem tanto, tá? Dos últimos anos nem tanto. Então, por se tratar de um jogo na La Bombonera, não pensem que o Boca é o favorito, tá? Para mim, eu abaixaria mais a bola aqui, tá? Já que o Huracan também empatou bastante na primeira fase, é uma equipe que tem dificuldade para sair para o jogo, e na La Bombonera ele não vai querer sair para o jogo de forma alguma, né? Vai querer se defender, vai dar a bola para o Boca Juniors, aposta, e vai apostar aí nos contra-ataques
para tentar sair vitorioso nos 90 minutos. Caso não consiga, o Huracan não tem problema nenhum em ir para uma prorrogação, em levar para os pênaltis e tentar a sorte, né? Já que o Huracan não tem competições sul-americanas para disputar, né? Tá focando apenas no campeonato argentino, então chega mais descansado que o Boca, né? O Boca teve um jogo difícil na terça-feira contra o Barcelona, né? Jogo que acabou perdendo, num gramado pesado, muita chuva, então chega um pouco mais desgastado para esse jogo, né? A tendência é um jogo bem amarrado aqui, tá? Em relação ao palpite, a gente costumava dar palpites, mas aí eu vou deixar para um outro vídeo bem rapidinho que a gente posta aqui, tá bom? Para dar os nossos palpites aí sobre esses confrontos de oitavas de final. Aqui é uma análise maior dos jogos, tá? Logo em seguida, às 9h30 da noite, no estádio Bautista Gargantini, lá em Mendoza, teremos a sensação tanto do Campeonato Argentino quanto da Libertadores, o Independiente Rivadavia, líder do Grupo B, com 34 pontos, 10 vitórias, 4 empates e 2 derrotas, marcou 29 gols e sofreu 15 gols, né? É uma marca um pouco maior de gols sofridos o Independiente Rivadavia. Vai enfrentar o União de Santa Fé, que pegou a última vaga no Grupo 8 e conseguiu a classificação de casa, né? Já que o Defensa e Justiça não ganhou o seu jogo contra o Ginásio Mendoza, então o União de Santa Fé garantiu a classificação para o mata-mata. Mas vai enfrentar aí o melhor time do Apertura, né? Que foi o Independiente Rivadavia, também já está classificado na Libertadores, então vai com força máxima para esse jogo. Aqui a tendência é o Independiente Rivadavia vencer, viu? União de Santa Fé toma bastante gols, tomou 20 gols, melhor dizendo, fez 24, né? E a tendência é esse Independiente Rivadavia com ataque em alta, com um time em alta, para falar a verdade, a tendência é que consiga a classificação, tá? E também às 9h30 da noite vamos ter no estádio Diego Armando Maradona, lá na Partená, um jogo também bem interessante entre Argentinos Júnior e Lanús. O Lanús conseguiu feitos interessantes essa temporada, foi campeão da Sul-Americana na temporada passada, ganhou do Flamengo no Maracanã essa temporada, mas no Argentino ele não... Eu achei, pelo menos, que o Lanús poderia ter sido melhor nessa primeira fase, né? Terminou na 6ª posição com 24 pontos, 6 vitórias, 6 empates e 4 derrotas, marcou 18 gols e sofreu 15 gols. Sofreu bastante gols no Apertura e fez pouco para mim. Até na Libertadores mesmo, a equipe do Lanús está fazendo poucos gols e está dificultando a vida do Granate, né, no grupo do Mirassol, né? Vai enfrentar o Argentino Júnior, né? Jogo difícil lá na Partená. O Argentino Júnior foi o terceiro colocado com 29 pontos, 8 vitórias, 5 empates e 3 derrotas. Perdeu pouco o Argentino Júnior, né? Marcou 17 gols, tomou 13 e é isso, né? O Argentino Júnior, por sua vez, teve uma decepção muito grande nessa temporada, que foi a eliminação na pré-Libertadores. Então a tendência aqui é um jogo bem disputado, tá? Eu colocaria um pequeno favoritismo para o Argentino Júnior aqui, 60-40, tá? Pelo fato de jogar em casa, pelo fato de estar mais descansado, mas só por isso, tá? Que a tendência também é uma partida bem disputada. Vamos ter prorrogações aí nessas oitavas de final, com certeza, tá? Então, não espere partidas assim abertas, tá? Vão ser jogos bem brigados mesmo. Esse jogo aqui são duas equipes que gostam de atacar, porém eu acredito também que vai ser uma partida bem fechada, bem disputada, tá bom? Vamos passar para os jogos de domingo, então. Vamos ter Rosário Central e Independente de Avejaneda. O Rosário Central com o mando de campo, né? O jogo vai ser no Gigante de Arojito. O Rosário terminou em quarto colocado no seu grupo, no grupo B, com 16, em 16 jogos marcou 28 pontos, fez 8 vitórias, 4 empates e 4 derrotas, marcou 20 gols, tomou 16. E a equipe do Independente no seu grupo foi o quinto, com 24 pontos, campanha parecida, né? 6 vitórias, 6 empates e 4 derrotas, marcou 24 gols e tomou 20. Jogo também que promete ser disputado. Eu acho o Rosário Central um pouquinho melhor, mas o Independente, ao meu ver, pelo menos essa temporada, está com um time melhor do que nas temporadas anteriores, né? Então tem grande chance sim o Independente de avançar também. Não sei se vai usar a prorrogação, não sei se vai usar os pênaltis, mas eu não descartaria também uma classificação do Independente aqui não, tá? Tem o fator de Maria, o Rosário Central, repito, tem um time melhor, tá indo bem na Libertadores também. O Independente não tem competições sul-americanas para disputar, isso pode ser sim uma vantagem, porque esses times não viajam, né? Fica aí a semana toda só treinando, e pode ser sim um fator que pode levar sim o Independente para as quartas de final, para a campanha
para a fase seguinte, né, do Campeonato Argentino, tá? Mais um jogo aqui que promete ser bem interessante, vai ser no domingo às 15 horas, tá? Também no domingo às 17, logo após terminar esse jogo, né, vamos ter aqui jogos em sequência, né? Estudiantes e Racing, jogo também que promete, tá? O Estudiantes está passando por alguns perrengues no grupo do Flamengo. Ainda não encontrou o futebol ideal, o Estudiantes, tá? Mas foi o líder do grupo, né? Do grupo do Boca. No grupo A terminou com 31 pontos. Foi a segunda melhor campanha, né, do Apertura, só perdeu para o Independente Rivadavia. Marcou 9 vitórias, 4 empates e 3 derrotas, perdeu muito pouco. Marcou 19 gols e tomou só 7, né? Uma equipe que se defende bem, a equipe do Estudiantes. Isso num jogo mata-mata é interessante, né? O Racing, por sua vez, foi muito frustrante a primeira fase do Racing. 16 jogos, fez 21 pontos, apenas 5 vitórias, 6 empates e 5 derrotas. Uma campanha muito ruim do Racing, marcou 17 gols, tomou 15. Eu acredito aqui que o Racing vai dar a bola para o Estudiantes, não tem o que fazer aqui. Acho que se o Racing sair para o jogo, a chance de perder essa partida no tempo normal é muito grande. O Racing não está no seu melhor momento, também está passando dificuldade no grupo da Sul-Americana, né? Um grupo fraco com Botafogo, Caracas, e o Racing não consegue se impor no grupo, está na terceira posição, nesse momento está sendo eliminado. É um começo de ano difícil para o Racing, aqui a chance do Estudiantes passar é muito grande, eu boto o favoritismo para a equipe de La Plata, tá bom? Às 7 da noite vamos ter também um grande jogo aqui, River Plate e San Lorenzo. Aqui nesse caso são duas equipes que estão na Sul-Americana, então chegam bastante iguais assim, em questão de quantidade de jogos que jogaram essa temporada, né? O River foi o segundo colocado, 9 vitórias, 2 empates, 5 derrotas, 29 pontos. Marcou 22 gols e tomou 12, né? Uma defesa do River ainda demorou para se encontrar. Eu acho que agora sim o Cudê está achando o time ideal para o River Plate, né? Já o San Lorenzo, que está no grupo do Santos na Sul-Americana, né? Lidera o grupo do Santos na Sul-Americana. Se classificou na 7ª posição, 22 pontos, 5 vitórias, 7 empates e 4 derrotas. Marcou 14 gols e tomou 14 gols. Tem uma dificuldade muito grande o San Lorenzo de marcar aqui, favoritismo muito grande para o River Plate. Jogo no Monumental, o San Lorenzo vai vir fechadinho, a gente já sabe como é que vai ser esse jogo, o San Lorenzo vai dar a bola para o River, e das duas ou uma, ou o San Lorenzo tomar uma lavada, 3-0, ou consegue segurar e vai para a prorrogação, amarra o jogo, vai para os pênaltis e tenta aí contar com a ajuda do seu goleiro para tentar a classificação. Esse jogo vai ser às 7 da noite, aqui no Brasil provavelmente a ESPN vai transmitir, tá? E as partidas das oitavas de final se encerram no domingo às 9h30 da noite com o jogo entre Vélez e Ginásio e Esgrima. Aqui para mim, favoritismo do Vélez, que foi o terceiro colocado, 28 pontos, 7 vitórias, 7 empates, apenas 2 derrotas, marcou 18 gols, tomou 12. O Ginásio, por sua vez, foi o sexto colocado, também fez uma campanha muito boa o Ginásio, hein? Se você for comparar temporadas anteriores, na qual o time não competia, esse ano conseguiu uma classificação em sexto lugar, com 8 vitórias, 2 empates e 6 derrotas. Também marcou 19 gols e tomou 19, né? Terminou com saldo zerado a equipe do Ginásio. Para mim aqui, favoritismo para o Vélez, deve confirmar a classificação jogando em Buenos Aires, né, lá no estádio José Amalfitani. O Vélez costuma ser muito forte aqui e vai usar essa arma nesse mata-mata do Campeonato Argentino, tá bom? Bom, gente, então sem pipocar aqui, a gente vai colocar os nossos palpites aqui na tela nesse momento, tá? Estudiantes e Racing, para mim, o Estudiantes deve confirmar a classificação, deve vencer e avançar. Rosário Central e Independente, eu não vou dizer aqui se vai ser nos pênaltis, se vai ser no tempo normal, se vai ter show do Di Maria ou não. O Independente tem uma equipe muito forte também, está mais forte do que nas temporadas anteriores. Mas para mim aqui, acho que o Rosário Central deve se classificar, tá bom? Deve eliminar a equipe do Independente. River e São Lourenço, eu falei aqui no início, para mim o River deve confirmar a classificação, tá? O time do São Lourenço muito abaixo ainda, na primeira fase também não foi bom, demora para se encontrar. E consegue ganhar muitos jogos com o apoio da sua torcida. Nessa ocasião não vai ter esse apoio, provavelmente vai enfrentar um estádio mais monumental abarrotado, né? Com a torcida do River cantando o tempo todo, deve confirmar a classificação, a equipe do River Plate, tá? Vélez e Ginásio, a mesma coisa, o fator casa deve interferir nesse jogo, e para mim o Vélez deve confirmar a classificação, tá? Independente Rivadavia e União de Santa Fé,
Eu vou apostar no momento do Independente Rivadavia, é muito bom, melhor momento da história do clube, jogando em casa, acredito que também deve confirmar a classificação aqui e passar do União de Santa Fé. Tajeres e Belgrano, esse jogo é difícil de dar palpite, é um clássico, duas torcidas, esse estádio muito bom. Eu disse que o Belgrano chegava no momento bom. Aqui eu vou colocar um adendo de nos pênaltis, tá? Nos pênaltis, para mim, o Belgrano deve passar, tá? Boca e Huracan, o Boca, a gente não consegue apostar muito no Boca. É um time que não consegue ao mesmo tempo, que algumas partidas consegue ganhar bem, por exemplo, se você for pegar o 3-0 contra o Barcelona, alguns jogos no Campeonato Argentino o Boca foi muito bem também, mas não consegue engrenar uma sequência de vitórias, não dá para... E o fator da Bombonera também antigamente interferia mais, hoje nem tanto, hoje qualquer time consegue sim na La Bombonera, se vier fechadinho, consegue brigar por uma bola ali, fazer um gol. Aqui o Huracan eu acho que não vai ter condições, né? Aqui para mim o Boca passa, mas vai ser um jogo bem amarrado, bem apertado, tá? Argentino Júnior e Lanús, mesma questão do jogo do Boca, tá? Jogo também duas equipes muito parecidas. Eu acho que o Lanús é um pouco superior, por isso vai ser o visitante aqui que vai conseguir a classificação, tá bom? Vai ser o Lanús, deve eliminar a equipe do Argentino Júnior, tá? Bom, pessoal, então é isso. Espero que você tenha gostado do vídeo aqui no canal, tá? A volta triunfante do canal para voltar a falar do futebol sul-americano, tá bom? Eu não sei com que frequência a gente vai voltar a trabalhar aqui, mas eu prometo que pelo menos uma vez por semana a gente tenta aparecer aqui com coisas sobre o Santos, sobre o futebol brasileiro, sobre o futebol sul-americano. O importante é marcar presença junto com vocês, tá bom? Forte abraço, tamo junto e até o próximo vídeo.